Era uma noite como qualquer outra naquela região rural de Belo Horizonte, mas uma sensação estranha se instalava no ar. O dia já havia se ido, e o cansaço de horas de trabalho no campo me pesava nos ombros. O sol se escondeu atrás das colinas, e o céu ficou tomado por nuvens densas, sem lua, sem estrelas. Só restava a escuridão, com o som do vento que começava a soprar mais forte do que o habitual. Eu, João de Souza, voltava para casa após mais um dia de serviço pesado. O campo, que conhecia bem, parecia mais sombrio naquela noite, como se algo estivesse diferente, algo que eu não conseguia entender. O vento cortava a pele, trazendo consigo um frio que não era comum para aquele horário. Havia algo estranho no ar, um peso na atmosfera que parecia antecipar algo ruim. Eu caminhei, com passos largos, tentando afugentar aquele sentimento desconfortante. O som das folhas secas estalando sob meus pés era o único barulho que quebrava o silêncio pesado, até que, de repente, algo mais se juntou ao vento. Um ruído distante, como se alguém ou algo se movesse lá, no fundo do mato. Minha curiosidade, talvez tola, me levou na direção do som. Passei por entre as árvores secas, cujas sombras se estendiam pelo caminho. O vento agora parecia ser mais forte e, por um momento, senti que estava sendo observado, como se olhos invisíveis me seguissem a cada passo. A sensação era inconfundível, mas tentei ignorá-la e apressei o passo. Foi então que, entre os arbustos, vi uma figura. No princípio, pensei ser apenas uma sombra jogada pela noite, mas à medida que me aproximava, a imagem tomava forma. Era um homem, ou ao menos parecia ser. A pele dele, pálida e esverdeada, não parecia humana. Fiquei parado, com o coração acelerado. Algo estava profundamente errado, mas não conseguia mover-me. O vento parou de repente e o silêncio tomou conta, como se o mundo aguardasse algo. A figura estava ali, imóvel, como uma estátua esquecida pelo tempo. À medida que me aproximava, algo em meu peito apertava, e eu sabia, sem dúvida alguma, que aquilo não era normal. O ser parecia ter a forma de um homem, mas algo na sua aparência me fazia hesitar. Sua pele era esverdeada, cadavérica, com manchas escuras, como se a carne estivesse em processo de decomposição. Não havia sangue, nem sinais de vida, apenas aquela cor morta que fazia o estômago revirar. Eu tentei falar. Minha voz parecia presa na garganta, mas as palavras não saíam. O ser não se mexia, não fazia som, apenas permanecia ali, olhando fixamente para mim. O ar ao redor parecia denso, pesado, como se toda a natureza ao meu redor estivesse aguardando algo, aguardando uma resposta que jamais viria. Cada segundo que passava, a pressão aumentava, como se algo invisível estivesse apertando o meu peito. Com o corpo congelado, tentei dar meia volta, mas uma força invisível me segurou. O chão sob meus pés parecia ter vida própria, agarrando-me com uma força inexplicável. O vento, que até então estava calmo, aumentou repentinamente, uivando como um animal faminto. A figura, que antes estava distante, parecia agora estar mais perto, como se movesse sem realmente se mover. O pânico tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Finalmente, em um esforço desesperado, consegui me soltar da força que me prendia e corri. Corri sem olhar para trás, sem saber exatamente o que era aquilo, mas sentindo que não era algo deste mundo. Quando tentei me afastar da figura, algo aconteceu. O chão sob meus pés cedeu e, de repente,
Eu estava caindo sem controle no escuro. A queda foi rápida, mas turbulenta, e por um momento pensei que minha vida chegaria ao fim ali mesmo, naqueles segundos intermináveis. O impacto foi suave, como se o solo absorvesse minha queda, e por um instante senti um alívio, mas logo a escuridão me envolveu completamente. Levantei-me lentamente, tentando encontrar algum ponto de referência, algo que me ajudasse a entender onde estava. A escuridão era tão densa que mal conseguia ver minhas próprias mãos diante de mim. O ar estava pesado e a sensação de desorientação me consumia. Não sabia se o chão ainda era firme ou se estava flutuando em algum vazio sem fim. O medo tomou conta e comecei a sentir uma presença ao meu redor, como se algo estivesse me observando. Tentei dar alguns passos procurando uma saída, mas quanto mais eu andava, mais parecia que o espaço ao meu redor se expandia, distorcendo-se, como se estivesse perdido em um lugar que não obedecia às leis da realidade. O buraco não tinha limites, não havia paredes nem fim. A cada tentativa de escalar, o ambiente parecia se mover, me fazendo descer ainda mais fundo. Foi apenas após muito esforço que consegui encontrar um ponto mais firme e, com um grito de frustração, subi. Quando finalmente alcancei a superfície, um novo choque me atingiu. O campo em que havia caído estava irreconhecível, desolado, como se o tempo tivesse se rasgado e eu estivesse em outro lugar. Quando finalmente subi para fora do buraco, algo estava completamente diferente. Eu estava de volta ao campo, mas o que antes era um lugar que eu conhecia tão bem, um lugar de vida e de tranquilidade, agora parecia ter sido arrancado de algum pesadelo. As árvores, que sempre estavam verdes e cheias de vida, estavam agora secas e quebradas, com troncos retorcidos, como se a própria natureza tivesse perdido sua força. O ar estava pesado, carregado com um cheiro de terra morta, como se todo aquele pedaço de chão tivesse sido amaldiçoado. O vento ainda soprou com força, mas não havia frescor algum. Ao contrário, ele parecia abafado, como se estivesse vindo de algum lugar distante, de um lugar sem vida. Era uma brisa sem alma, que se arrastava pelo campo, sem propósito, como se a própria atmosfera tivesse sido drenada de energia. O céu, que antes era negro, agora parecia ainda mais escuro, como se a escuridão tivesse se concentrado naquele pedaço de terra, engolindo tudo à sua volta. A sensação de que algo estava errado, de que não estava mais no mesmo lugar, se intensificou. Tentei dar alguns passos, mas a terra parecia diferente, mais firme e fria sob meus pés. O tempo parecia ter parado, como se o mundo tivesse deixado de existir ali. Eu não sabia se estava em outra época, outro mundo, ou apenas perdido em algum tipo de distorção. Tudo estava parado, sem vida, sem som, e, no entanto, eu sabia que algo estava me observando. O que eu havia encontrado no mato, aquela figura estranha, parecia ter causado tudo aquilo. O campo estava morto, mas a sensação de ser caçado só aumentava. A busca por respostas me levou de volta à cidade, onde as pessoas pareciam estranhas, como se vivessem à sombra de algo que ninguém ousava falar. A vida ali era simples, mas eu sabia que algo oculto rondava as pessoas, algo que estava além do que os olhos podiam ver. Um velho fazendeiro que conhecia a história da terra como ninguém, foi quem me contou o que eu não queria saber. Sentado ao redor de uma fogueira apagada, ele me olhou com um olhar sério, como se já esperasse minha pergunta.
Ele falou baixinho, com uma voz rouca, como se suas palavras estivessem embaladas por anos de silêncio. O Incubus, disse ele, não é uma simples lenda. Não é uma história para assustar crianças. Ele é real e ele se alimenta das almas dos vivos. Ele me contou que essas criaturas, os Incubi, são seres antigos, que habitam as sombras e se alimentam da fraqueza humana. Eles são atraídos pela solidão, pela dor, pela vulnerabilidade das almas. Eles distorcem o tempo e o espaço, criam buracos no mundo real e nos deixam perdidos, como se estivessem nos puxando para sua realidade. Ele explicou que, uma vez que um Incubus se interessa por alguém, essa pessoa se torna seu alvo, sendo consumida aos poucos, até que não reste mais nada. Aquelas palavras fizeram meu corpo gelar. Eu percebi então que o que havia encontrado no campo não era uma visão, não era um pesadelo. O Incubus estava me caçando. O campo morto, o buraco sem fim, tudo fazia sentido agora. Eu precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. A criatura estava se aproximando e minha única chance de sobreviver seria destruí-la. A busca por respostas se tornou uma obsessão. Segui as pistas que o fazendeiro me deu, perguntando sobre rituais antigos, maneiras de afastar o Incubus, mas as respostas que encontrei não eram encorajadoras. A maioria dos moradores da região evitava falar sobre o mal que rondava a terra. Os poucos que se atreviam a mencionar o nome da criatura falavam com os olhos baixos, como se temessem atrair a atenção dele. Pareciam saber, mas tinham medo de saber demais. Eu viajei por locais isolados, em busca de algo, qualquer coisa que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. As trilhas eram desertas, as casas fechadas. Tudo ao meu redor parecia ter sido afetado por uma força invisível. O vento, que antes era abafado, agora parecia gritar nas minhas orelhas, e a terra sob meus pés tremia de forma sutil, mas constante. O Incubus estava ali, me observando. A cada passo que eu dava, a sensação de estar sendo vigiado se intensificava. O mais aterrador, no entanto, era o efeito que essa criatura estava tendo sobre mim. A cada dia que passava, eu me sentia mais fraco. Meu corpo se cansava mais rapidamente e uma sensação de vazio me consumia por dentro. À noite, eu tinha visões, fragmentos de algo que não conseguia compreender completamente. Pessoas com rostos distorcidos, sombras que se arrastavam, um sussurro incessante que preenchia minha mente. Eu sentia que a minha alma estava sendo lentamente devorada. Era como se minha própria essência estivesse sendo arrastada para o abismo, e eu sabia que precisava confrontar o Incubus antes que fosse tarde demais. Mas a pergunta era: como? Como se combate um ser que nem mesmo pertence a este mundo? Eu sabia que não havia mais tempo. O Incubus estava se aproximando e com ele a certeza de que minha alma seria devorada, consumida até não sobrar mais nada. O campo estava mais escuro, mais opressor, e eu já não sabia se o dia ou a noite existiam mais. Com o que aprendi, eu preparei o que seria o único meio de lutar contra aquela entidade maligna. No centro do campo, com as árvores secas ao meu redor e o vento cortante, comecei o ritual. Não era complicado, mas era perigoso. Tinha que ser feito com precisão, ou a criatura poderia se fortalecer ainda mais. O amuleto que o fazendeiro me deu estava pendurado em meu pescoço, e com a última oração que consegui pronunciar, o espaço ao meu redor parecia se distorcer.
O ar ficou mais espesso, como se o próprio campo estivesse esperando o confronto. Então, ele apareceu. O Incubus. A figura surgiu das sombras, uma presença tão poderosa que fazia a terra tremer sob meus pés. Seus olhos, vazios e profundos como o abismo, me observavam, como se me conhecesse por inteiro. Não havia mais palavras, não havia mais dúvidas. A batalha havia começado. O campo se distorceu ainda mais, as árvores mortas se retorcendo, o céu escurecendo ainda mais. O Incubus se aproximava e eu podia sentir sua força tentando me esmagar, tentando arrastar minha alma para o vazio. Mas eu resisti, a vontade de sobreviver queimando dentro de mim. Com o amuleto em minhas mãos, eu gritei, invocando o poder que ele representava. No instante em que toquei o amuleto com toda a minha força, a criatura soltou um grito infernal, como se sua própria essência estivesse sendo rasgada. O Incubus vacilou e, em um último esforço desesperado, desapareceu, levando consigo a escuridão que o acompanhava. O campo começou a se restaurar. As árvores voltaram a ganhar vida lentamente, como se o mal tivesse sido arrancado dali. Exausto, eu caí de joelhos, a mente turvada pela luta, mas aliviado. O campo estava mais calmo, mais vivo. No entanto, ao olhar para o horizonte, sabia que o mal nunca desaparece por completo. Ele se esconde, espera e um dia pode retornar. A batalha contra as sombras talvez nunca tenha fim. Eu sou Maria das Dores, uma mulher simples que vive no distrito de Sabará, uma pequena localidade no interior de Belo Horizonte. O ano é 1961 e minha vida é feita de trabalho árduo na lavoura, sob o céu imenso que cobre nossas terras. Desde menina, aprendi a caminhar sozinha pelos campos, a carregar o peso da enxada e a lidar com os mistérios que a natureza traz. Não me assusto facilmente, mas, certo dia, a estrada que costumo atravessar em meus trajetos diários me ofereceu algo que eu jamais esperaria enfrentar. Era uma tarde quente e eu seguia por aquele caminho solitário, rodeado pela mata densa, o som da terra sendo pisada e o sussurro das folhas nas árvores eram os únicos companheiros daquele instante. Contudo, algo se infiltrou no silêncio do campo. Um choro distante, uma criança que parecia em desespero. Eu parei por um momento, estranhei, mas tentei afastar o pensamento. Achei que fosse algum animal perdido, quem sabe um bezerro ou algo assim. Continuava a caminhada, acreditando que o som logo se dissiparia, mas não se dissipou. Pelo contrário, o choro foi crescendo, mais alto, mais angustiado. Algo me dizia que não era natural, que não se tratava de uma simples perda. E quando olhei ao redor, vi um pequeno bando de galinhas, todas paradas na beira da estrada. Seus olhos arregalados fixavam um ponto à frente, com uma intensidade que só os animais possuem quando percebem algo que nós não conseguimos ver. A tensão começou a tomar conta do ar, mas ainda assim eu continuei. Afinal, o que poderia ser aquilo, senão o ressoar de uma mente cansada e a solidão da estrada? O choro que antes parecia um eco distante agora me seguia, como um lamento que se arrastava por entre as árvores. Tentava racionalizar, pensando que fosse apenas algum animal perdido, talvez uma criança que tivesse se afastado da mãe. Mas o som persistia e, com ele, a sensação de que algo estava errado, algo que não conseguia ver
mas que podia sentir com uma clareza inquietante. Os galos, normalmente tranquilos, começaram a se agitar. Suas penas se eriçaram e seus olhos brilhavam com um nervosismo estranho. O ar, que antes estava quente e abafado, agora parecia mais denso, pesado, como se a própria natureza estivesse tentando me avisar de algo que eu não conseguia compreender. O choro, cada vez mais forte, mais próximo, fazia os meus passos se arrastarem. A sensação de que havia algo invisível me observando não me abandonava. Passei a andar mais rápido, mas o som não cessava. Parecia brincar comigo, agora vindo de um lado, agora do outro, como se estivesse se aproximando, mas ao mesmo tempo se afastando. O frio que sentia na espinha não era mais só medo. Era um pressentimento profundo de que algo estava prestes a acontecer. Não pude evitar. Senti a pele da nuca se arrepiar, como se algum espírito estivesse rondando aquele lugar. Ainda assim, decidi seguir em frente. Talvez fosse minha mente, cansada do longo dia de trabalho, pregando-me peças. Mas, de repente, o choro se tornou mais claro, mais angustiado, como um pedido de socorro. E foi quando olhei para trás que vi uma sombra distante, movendo-se pela estrada na mesma direção em que eu seguia, como se me seguisse. O som do choro não cessava, e agora, mais do que nunca, eu sentia o peso de uma presença invisível, como se algo estivesse me seguindo, esperando o momento certo para se revelar. A sombra que avistara antes, ainda distante, agora tomava forma, e a sensação de estar sendo observada se intensificava a cada passo que eu dava. Eu acelerei o ritmo, tentando ignorar o que acontecia atrás de mim, mas o ar parecia se fechar ao redor e o choro se tornava mais angustiado, mais desesperado. Foi então que a figura começou a se definir com mais clareza. Era alta, encapuzada, vestindo um manto negro que parecia flutuar na escuridão. A capa se movia suavemente, como se não houvesse vento, mas a própria essência da figura parecia preencher o espaço ao seu redor, tornando o ambiente ainda mais denso. Um calafrio percorreu minha espinha e um nó apertou meu estômago. Minha mente tentava me convencer de que eu estava vendo coisas, que talvez fosse a luz da tarde que fazia sombras dançarem entre as árvores. Mas meu corpo não mentia. A sensação de que algo estava errado era palpável. Os galos, que antes estavam dispersos, agora estavam empoleirados nas árvores, com os olhos fixos na estrada, como se estivessem vendo algo que eu não podia enxergar. Eles não se moviam, apenas observavam. O medo crescia, mas eu não podia parar. A estrada parecia me conduzir para a frente, como se eu estivesse sendo puxada por uma força invisível. A figura, sempre atrás de mim, parecia não ter pressa, mas ao mesmo tempo se aproximava cada vez mais. Eu tentei não olhar para trás, mas, inevitavelmente, minha cabeça virou. E então, vi o que não queria ver. O contorno da figura agora era nítido. O manto negro, a máscara branca que cobria o rosto. Ela estava a poucos passos de mim, como uma sombra viva que se arrastava pela estrada. Olhei para trás e ali estava ela, mais perto do que jamais imaginei. A figura encapuzada com seu manto negro que parecia fundir-se com a escuridão da noite, agora era inconfundível. O rosto coberto por uma máscara branca, fria e sem expressão, confirmava aquilo que minha intuição já dizia. Ela não era humana. Era a mulher de branco, o espírito que, segundo as histórias da região, atraía os desavisados para um destino fatal. As palavras da minha avó ecoaram na minha mente, fragmentadas como uma lembrança distante.
Ela aparece na estrada, Maria, com o choro de uma criança para enganar os corações fracos. Ela persegue os vivos, leva-os para o abismo, como vingança ou por pura dor. Nenhum que ouve seu choro escapa. Lembrei-me de quantas vezes em minha infância ela me contara essa história. Sempre terminava com um olhar preocupado, como se soubesse que um dia poderia ser verdade. Mas eu, jovem e destemida, nunca acreditei nas histórias, até agora. A figura não tentava mais se esconder. Ela estava visível, firme, como se fosse uma extensão da própria estrada, um ser que não tinha pressa, mas sabia exatamente onde queria me levar. O choro, que antes me parecia distante, agora me envolvia completamente, uma ameaça iminente que cortava o ar. Eu sabia que estava em grande perigo, mas a estrada parecia não ter fim. Eu corria, mas a figura continuava a me seguir com uma certeza que me gelava o sangue. O medo tomou conta de mim, e a única certeza era que a mulher de branco não iria desistir até me levar. Eu corri. Cada passo pesado, mais apressado, mas a estrada parecia se esticar diante de mim, como se tivesse se transformado em um labirinto interminável. Olhava para a frente, mas não via o fim. Cada curva parecia ser a mesma, cada pedra, cada árvore se repetia, e o medo crescia. A figura atrás de mim não diminuía. Ela estava mais perto a cada passo, implacável, como se o tempo fosse ela mesma, distorcendo a realidade ao seu redor. O choro da criança, antes uma nota distante, agora invadia meus ouvidos de forma insuportável. Era como se estivesse dentro de mim, um som que se entranhava nos ossos, nas veias. O choro aumentava, mais real, mais próximo, e eu começava a me perguntar: será que sou eu quem estou indo em direção àquilo? Será que a estrada é a verdadeira responsável por me conduzir para esse destino inevitável? Eu tentei lembrar de tudo o que minha avó me ensinara, de suas palavras sobre como afastar os espíritos. Falava de um ritual, de uma vela branca acesa e de palavras antigas que poderiam acalmar um espírito perdido. Mas não havia luz alguma ali, a não ser a escuridão que me envolvia e se estendia como um manto. O medo apertava meu peito e eu sentia que estava prestes a sucumbir àquele terror. A figura seguia comigo implacável. Ela não corria, não se apressava. Era como se estivesse brincando, me testando, esperando que eu cedesse ao desespero. Cada passo que eu dava, ela dava 2. Era um jogo cruel, e eu não sabia mais se estava correndo para me salvar ou para cair na armadilha que a estrada e a mulher de branco haviam preparado para mim. A luta pela minha sobrevivência se tornava mais desesperada a cada segundo, e o choro, não parava. Eu já não tinha forças para correr mais. O peso da exaustão, da dor e do medo me esmagava a cada passo. Olhei para a estrada, longa e vazia, e soube que não havia mais para onde ir. A figura encapuzada estava tão perto agora, sua presença quase física, e o choro da criança, uma agonia constante em meus ouvidos, reverberava em minha mente como um martelo batendo sem cessar. Eu sentia o peso da morte à minha volta, uma presença que me apertava o peito e fazia a respiração se tornar difícil. Mas algo dentro de mim, algo que não queria morrer naquele lugar, me impulsionou a parar. A figura se aproximava lentamente, com seus passos silenciosos, seu manto negro flutuando como se não tivesse contato com o solo. O choro parecia se tornar uma parte de mim, uma dor que não podia ser mais ignorada. Eu gritei, mais por instinto do que por coragem.
palavras de resistência. Eu não vou ceder. Mas mesmo enquanto eu falava, sabia que a luta era fútil. A figura apenas me observava com seus olhos ocultos por trás da máscara branca. O choro foi diminuindo, como se algo estivesse mudando, como se a figura estivesse ouvindo minha voz. Em meio àquele silêncio opressor, uma memória veio à tona, algo que minha avó me dissera. Uma oração, palavras antigas que, talvez, pudessem afastar o mal. Eu as recitei rapidamente, minha voz tremendo, mas cheia de desespero. A figura hesitou como se algo tivesse tocado nela. Mas logo, sem mais hesitação, continuou sua aproximação. Naquele momento soube que o destino da mulher de branco estava de alguma forma entrelaçado ao meu, e que no fim talvez nenhum de nós fosse capaz de escapar. Finalmente, o momento do confronto chegou. Eu já não tinha forças para continuar a correr. O medo, a angústia e o desespero haviam me consumido por completo. A estrada não parecia ter fim, e a figura da mulher de branco, agora tão próxima, fazia o choro da criança ecoar de uma forma que eu sentia reverberar em minha mente. Parecia um som que iria me engolir, devorar minha sanidade. O ar estava mais denso, e o peso da morte se aproximava, invisível, mas palpável. A sensação de que eu não poderia mais escapar tomou conta de mim. Não havia mais fuga. Eu me virei, sem mais fôlego, e olhei nos olhos da figura. O manto negro flutuava ao redor dela, mas o que mais me marcava eram os olhos por trás da máscara branca. Não havia raiva, não havia misericórdia, apenas um vazio profundo. Um vazio que parecia me engolir aos poucos. Reuni o que me restava de coragem e gritei. Palavras de resistência, de clamor por minha vida, tentando resgatar minha humanidade em meio àquilo. Eu não sou como você. Foi o que consegui gritar. A figura parou, mas não disse uma palavra. O choro foi diminuindo de intensidade, como se algo estivesse cedendo, e a conexão entre nós parecia se fortalecer, como se aquele espírito estivesse mais preso a mim do que eu a ele. Lembrei-me da oração que minha avó me ensinara, e com uma voz trêmula, recitei as palavras antigas, esperando que, ao menos, isso me protegesse. A figura hesitou, quase imperceptivelmente, mas logo continuou sua aproximação, sem pressa, como se o destino já estivesse selado. Eu aceitei o inevitável. A mulher de branco finalmente me alcançou, mas o que aconteceu em seguida não foi o que eu imaginara. Em vez de me tomar a vida de imediato, uma estranha calmaria se espalhou pelo meu corpo. O choro da criança que antes me aterrorizava desapareceu, e uma quietude profunda tomou conta da estrada, como se o peso da minha perseguição tivesse sido dissipado. A figura, tão imponente até então, simplesmente desapareceu, dissolvendo-se na noite como se nunca tivesse existido. Eu fiquei ali, sozinha, em meio à estrada que agora parecia mais clara, como se a própria terra tivesse se libertado de um fardo pesado. A pressão em meu peito se dissipou e o medo foi embora. A estrada já não parecia mais um labirinto, mas um caminho normal, como qualquer outro. Quando finalmente cheguei em casa, encontrei os galos em paz, empoleirados nas árvores, com os olhos tranquilos. A sensação de perseguição desapareceu, mas, apesar da paz que sentia, algo em mim havia mudado. Eu sabia que, de alguma forma, a experiência da mulher de branco ainda morava dentro de mim. Minha avó sempre dizia: o que assombra a estrada não é apenas o medo da morte,
mas o peso das tragédias que o tempo não apaga. E eu entendi finalmente que o que a mulher de branco buscava não era a morte, mas o fim de sua própria angústia. Talvez ela nunca tenha encontrado a paz. E agora, ao retornar para a vida, eu sabia que também carregava essa marca invisível, um fardo que o tempo jamais apagaria. Era uma tarde quente de março de 1965, naquelas terras simples e silenciosas da região rural de Belo Horizonte. O sol castigava o solo árido da fazenda e o calor parecia emanar da terra, aquecendo até os próprios ossos. Eu estava no curral, cuidando do gado. O trabalho era simples, mas necessário. As vacas mugiam baixinho e o som das patas no chão seco ecoava pelas cercanias. Conhecia cada canto daquela propriedade como a palma da minha mão. O cheiro da terra, o farfalhar das folhas nas árvores, o vento que soprava suave entre as colinas. Tudo parecia tranquilo, como sempre fora. Eu me sentia em casa, seguro em minha rotina, longe de qualquer preocupação que não fosse alimentar o gado ou manter as cercas em bom estado. Ali no campo, o tempo tinha uma calma diferente. Não se ouvia os barulhos apressados da cidade. O único ritmo era o das estações e da vida simples. Mas naquele dia havia algo diferente no ar. Uma sensação estranha, quase imperceptível, que surgia de algum lugar distante, vindo da mata que margeava minha propriedade. O vento não soprava mais tão gentilmente, e o som da natureza parecia ter se reduzido a um sussurro tímido, como se o próprio campo estivesse atento. Foi então que ouvi um som que não era familiar, algo que cortou a quietude do ambiente, como um uivo, mas não de cachorro. Era profundo, estranho, e trazia uma sensação de inquietação. Eu parei, ainda com a mão no cabo do arado, e fiquei ali, tentando identificar a origem daquele som. A respiração ficou pesada por um instante, e por mais que tentasse, não consegui afastar a impressão de que havia algo no ar, algo que me observava da escuridão da floresta. O som foi a primeira coisa que me tirou da minha rotina tranquila. Não era o mugido das vacas, nem o estalo das árvores ao vento. Era um uivo, mas não de cachorro. Era algo mais profundo, mais sombrio, como se viesse do fundo da própria terra. Eu parei, tentando entender o que poderia ser. O vento estava parado e o campo, geralmente tão sereno, parecia em silêncio, aguardando algo. Pus as mãos na cintura e olhei em direção à mata. Por mais que tentasse, não conseguia afastar aquela sensação de que algo estava fora do lugar. Eu tinha a sensação de que nunca havia ouvido algo assim antes, algo tão estranho e incomum. Era como se o próprio som desafiasse as leis do campo, algo que não pertencia àquela região. A curiosidade começou a me consumir, apesar de uma parte de mim tentar ignorar aquele som. O que poderia ser aquilo? Era difícil de identificar, mas sabia que não era um lobo. Decidi ir até a floresta para investigar. Caminhei com passos cautelosos, o ar ficando cada vez mais pesado conforme me aproximava da mata. Havia algo no ar que me fazia sentir desconfortável, como se a natureza tivesse se fechado à minha volta. Cheguei mais perto, com os olhos atentos a qualquer movimento. Foi então que entre as árvores vi a sombra de algo grande. Não consegui distinguir claramente, mas a sensação de que algo me observava me fez parar no mesmo lugar, o coração batendo forte no peito. Foi então que a figura apareceu. Primeiramente, uma sombra distorcida entre as árvores, algo que se movia de forma estranha.
Eu pisquei, tentando ajustar a visão, e lentamente a silhueta foi se definindo. Não era um animal comum. Era grande, muito maior do que qualquer coisa que eu já tivesse visto naquelas paragens. A princípio, pensei ser um lobo de tamanho monstruoso, mas havia algo de estranho nos seus contornos. Suas pernas, fortes e musculosas, pareciam se arrastar pela terra, e sua pele, uma mistura de pelos grossos e cinzentos, não parecia humana nem animal. Então, vi seus olhos, vermelhos, brilhando com uma intensidade que parecia que estavam pegando fogo. O brilho vermelho era hipnotizante, profundo e feroz, como se um ódio puro estivesse concentrado ali. A criatura me observava, e o mais estranho era que eu sentia uma pressão em meu peito, como se aqueles olhos soubessem exatamente quem eu era e o que eu sentia. Eu queria correr, mas algo me segurava no lugar, como se o próprio medo me tivesse amarrado aos pés. Seus dentes longos e afiados se destacavam, fazendo o ar parecer mais denso, mais quente. Quando a criatura se moveu, foi com uma agilidade assustadora. Seus passos eram pesados, quase como se o chão tremesse a cada movimento. Ela avançava na minha direção, sem pressa, como se soubesse que o medo já estava me dominando. Eu senti o arrepio subir pela espinha, uma sensação de maldade pura, algo profundo e ancestral que fazia o sangue gelar. Eu sabia naquele momento que deveria correr, mas o medo me paralisou. Meus músculos estavam rígidos, minha mente completamente tomada pelaquilo que estava diante de mim. O medo tomou conta de mim como uma onda impiedosa. O pânico gelou meus ossos e, sem pensar, comecei a correr. Meus pés batiam no chão seco com força, quase como se quisessem me prender, mas eu não podia parar. A criatura estava ali e eu sentia que cada passo meu a aproximava mais. O som de seus passos pesados vinha atrás de mim, mas o pior era o outro som, aquele risinho baixo e macabro que ela emitia. Não era um uivo, nem um grunhido. Era algo que fazia o cabelo arrepiar, como se zombasse de minha fuga. Eu olhava para frente, as árvores e arbustos se tornando borrões de verde e marrom, enquanto o calor da tarde parecia me perseguir. Cada respiração era difícil, como se o ar estivesse sendo sugado por algo invisível. O som das folhas sendo esmagadas por grandes patas me fazia acelerar ainda mais, mas minhas pernas pareciam estar pesadas, como se a terra quisesse me engolir. A casa estava perto, mas cada passo que eu dava parecia me afastar mais dela, enquanto a sensação de estar sendo seguido se intensificava. O suor escorria pela minha testa, mas eu não ousava olhar para trás. Sabia que, se o fizesse, talvez não tivesse coragem de continuar. Eu sentia os olhos da criatura queimando minhas costas, uma presença que me rondava com uma paciência cruel. Quando finalmente cheguei à cerca que cercava a casa, meus dedos tremiam ao tocar a madeira. Com um esforço quase desesperado, consegui abrir o portão e correr para dentro, batendo-o atrás de mim com força. Mas, mesmo dentro da casa, não havia paz. Eu podia sentir a criatura ainda lá fora, perto, observando, esperando. O risco parecia maior do que nunca. Naquela noite, eu mal consegui dormir. A criatura, a visão que eu tinha diante de mim, continuava me perseguindo, ainda mais viva em minha mente do que havia sido na floresta. Eu me revirei na cama, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que acontecera, mas as palavras não conseguiam descrever o que eu vi. O que era aquilo?
Um animal, uma besta. Não, aquilo não tinha nada de natural. Era algo diferente, algo maligno. No dia seguinte, decidi sair para tentar entender o que estava acontecendo. Fui até a casa de um velho fazendeiro, conhecido por suas histórias de tempos passados. O homem vivia isolado nas colinas e, com o passar dos anos, suas palavras se tornaram mais enigmáticas e cheias de mistério. Quando mencionei o que vi, ele me olhou com uma expressão grave, quase de compaixão. Ele sabia do que eu estava falando. "Ah, você viu ele, não é?" disse ele, com uma voz quase sussurrante. "A besta da noite, aquele que anda com a lua cheia." Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras, e continuou. "O lobisomem. Uma criatura que toma forma humana durante o dia e se transforma em monstro à noite, caçando os incautos, os que se perdem nas florestas." Eu tentei ignorar aquelas palavras, tentando manter a lógica em minha mente, mas algo em sua voz me fez sentir um calafrio. A descrição do lobisomem começava a fazer sentido, mas eu não queria acreditar. Não queria que aquela lenda tomasse forma diante de mim. Não queria que minha mente aceitasse o que parecia ser impossível. Mas, enquanto ele falava, algo dentro de mim me dizia que a verdade estava ali, à minha frente, e que aquilo que eu vi não era um pesadelo. Agora, o medo não vinha apenas nas noites escuras. Ele estava ali, todos os dias, quieto, esperando. Os pesadelos começaram naquela mesma noite. A criatura, com seus olhos vermelhos e dentes afiados, me perseguia nas sombras, sempre mais perto, sempre mais insaciável. Eu acordava suado, com o coração batendo forte, sentindo o calor da sua presença, como se ainda estivesse ali, na casa, me observando. Não havia mais descanso. Não havia mais momentos tranquilos. Toda vez que fechava os olhos, a besta estava lá me rondando. Nos dias seguintes, comecei a perceber algo que antes não queria enxergar. Pegadas grandes, como se de um animal imenso, estavam ao redor da casa. Eu olhei e não podia ser engano. As marcas estavam profundas, como se algo de peso considerável tivesse passado por ali durante a noite. Não havia como negar. O ser estava se aproximando cada vez mais. Eu tentava manter a calma, dizendo a mim mesmo que eram apenas pegadas de algum animal grande, mas no fundo sabia que aquilo não fazia sentido. Naquela manhã, enquanto investigava a área ao redor da casa, encontrei algo ainda mais perturbador. Perto da cerca, entre os arbustos, havia uma espécie de rastro, uma estranha mistura de pelos escuros e sangue seco, algo que não poderia ter sido deixado por nenhum animal conhecido. Eu me agachei, tocando a substância, e um arrepio percorreu minha espinha. Não era normal, não era humano, mas também não era totalmente animal. Era algo além. Foi então que a realidade me atingiu com força. A lenda que eu tentara ignorar estava se tornando cada vez mais real. A criatura estava se aproximando e, de algum modo, sabia que eu havia visto sua verdadeira face. Algo dentro de mim me dizia que ele não pararia até que eu pagasse pelo que havia testemunhado. O destino estava traçado e eu não podia mais fugir. A besta já havia me marcado e eu sentia o peso do mal se aproximando a cada dia. Na noite de lua cheia, algo dentro de mim se rompeu. Eu não podia mais viver com aquele medo, com a sensação constante de estar sendo vigiado. Era agora ou nunca. Com um pedaço de pau firme nas mãos, adentrei a floresta.
determinado a enfrentar o que quer que fosse que me caçava. A lua brilhava alta no céu, iluminando a mata escura à minha frente. O som dos meus passos ecoava, mas logo foi abafado pelo som de algo mais. Algo pesado se movendo na escuridão. Foi então que ele apareceu, ainda mais imenso do que eu lembrava, com os olhos vermelhos flamejantes que pareciam perfurar minha alma. O lobisomem rosnou, seus dentes brilhando ao luar, e se aproximou com a velocidade de um predador. O medo tomou conta de mim, mas eu segurei firme o pedaço de madeira. A batalha era inevitável. Lutei com todas as minhas forças, mas a criatura era mais forte, mais rápida. Cada movimento meu parecia inútil diante de sua fúria. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Eu, ofegante, e ele, parado à minha frente, nos observando. Em um piscar de olhos, a criatura desapareceu na escuridão, deixando-me sozinho, tremendo. Não havia vitória. Eu sabia que ele estava lá, em algum lugar, esperando. O mal não havia sido derrotado, apenas adiado. E naquele momento eu compreendi. A lenda nunca me deixaria em paz.